Nesse momento, nós passaremos então para o momento da palavra. Quero convidar o presbítero Anésio, está acompanhado da sua esposa Giselda. Que bom tê-lo aqui. Fique à vontade, traga a palavra de Deus ao nosso coração. Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Que bom que você está aqui nesta noite. Que bom que você está dedicando este momento para adorar ao Senhor. Quero te dizer que antes mesmo de você pensar em sair da sua casa, Deus já preparou este local, este lugar e este momento. Por vezes nós pensamos que é uma predisposição nossa, não é? Eu vou lá para a casa do Senhor hoje à noite. Não. Deus é soberano, Ele sabe todas as coisas e o Senhor mesmo preparou esse momento para que você estivesse aqui, para que você pudesse participar deste culto de louvor e adoração ao Senhor. Eu quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade, então, que Ele nos dá de novamente estarmos aqui com os irmãos e com as irmãs, ao Conselho da Igreja, por meio do reverendo Marcos, alguém que nós temos um carinho muito grande e especial. Eu sempre oro ao Senhor para que a igreja possa estar sempre alegre, viva, não é? Uma igreja que se dobra à vontade do Senhor, que ela cresça em graça e que também ela possa desenvolver os seus ministérios para que outras pessoas sejam alcançadas. Tem muita gente salva aí fora que precisa ouvir do Evangelho. Existem muitos eleitos desse portão para fora e nós temos que pregar a palavra de Deus. E eu oro a Deus por esta igreja. É sempre um privilégio e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade estarmos aqui com os irmãos. E eu gostaria de iniciar dizendo que então, a partir do dia 1º de maio, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tira o mês de maio para se dedicar ao mês da família. Muito provavelmente você viu nas redes sociais algumas imagens de igreja se reunindo justamente no dia 1º de maio, não é? Dia do trabalho também. E como família, dá trabalho. Parece que é até proposital essa data, né? No dia 1º de maio nós comemoramos o dia do trabalho, mas a Igreja Presbiteriana do Brasil comemora o mês da família. E como família dá trabalho, é ou não é? Nós temos então que frequentemente revisitar a palavra de Deus nesse sentido, para que nós entendamos o que o Senhor, então, qual é o propósito de Deus para a família. E nos dedicarmos no mês de maio ao mês da família, nos leva então a uma consciência onde a gente abre a Bíblia, abre a palavra de Deus, tenta se aproximar o máximo possível daquilo que Deus pré-determinou a família. A família, meus irmãos e minhas irmãs, é a instituição mais antiga que existe. Nós vemos isso logo nos primeiros relatos de Gênesis. Mas olha que interessante. Segundo os dados do IBGE, no Brasil, mais de 90% da população vive em algum arranjo familiar. Ainda que em formatos até nas nossas épocas, estranhos ao que a palavra de Deus nos orienta. Mas a família, então, é uma instituição antiga e nós vemos nos nossos dias, essa degradação dos valores da família. Outro dia, ouvindo uma reportagem, para vocês terem uma ideia, 87%, esse dado é em relação aos Estados Unidos, mas se aplica de maneira geral. 87% dos abortos, eles dizem respeito a jovens mães não casadas que abortaram. Veja como é interessante esse dado. Ao mesmo tempo que nós vemos, então, essa disfunção familiar, arranjos familiares dos mais diversos, que chegam até trazer estranheza para nós que somos cristãos. Mas isso que eu estou dizendo para vocês nos leva a verificarmos na palavra de Deus
Qual é o propósito, então, de Deus para a família? Como o Senhor, então, idealizou a família? Família, meus irmãos, não é um fruto do acaso. A família não é um fruto de uma evolução social. A família, ela é expressão da vontade de Deus. E nesse sentido, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no texto de Gênesis, capítulo 2, dos versículos 15 ao 25. Gênesis capítulo 2, dos versos 15 a 25. A palavra de Deus nos diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como estes lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Vamos orar novamente? Obrigado, Deus, pela leitura da tua palavra. Obrigado pelos momentos que já vivenciamos aqui de culto ao Senhor. Canções tão agradáveis ao nosso coração, onde podemos expressar com os nossos lábios, com o nosso corpo, com a nossa adoração, o quanto o Senhor é importante para nós. Agora que nós, então, nos dedicamos à Tua palavra. Senhor, se for da Tua vontade, cheguemos até o final. Ó Deus querido, que eu possa ser usado como boca do Senhor, instrumento do Senhor, apesar das minhas limitações, que são grandes. Eu careço do Senhor. Ajuda também os meus irmãos e as minhas irmãs a compreenderem aquilo que o Senhor quer falar a cada coração aqui nesta noite. É o que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém. Nós começamos então a pensar na família, olhando para o relato da criação, que é o que nós vimos aqui. E a palavra de Deus, ela nos ensina assim: Deus cria o cosmos, lá em Gênesis 1, de 1 a 2, capítulo 2, e continua criando e organizando dentro do cosmos a criação. E de Gênesis 1:3 a 2:3, em cada etapa da criação, Deus ele termina com uma frase assim: ficou muito bom. Ficou muito bom. Tudo que Deus criou, então, no cosmos, toda a sua criação, Deus termina de fazer aquelas coisas maravilhosas, o céu, a lua, as estrelas, os animais. E Deus encerra cada etapa da criação e diz: é bom. Essa palavra, lá na língua original, ela tem dois sentidos. É muito legal o hebraico em relação a isso, né? Porque quer dizer que é bom, mas também quer dizer que é belo.
Para o povo, para o hebreu, quando ele lê isso na língua original, ele diz que aquilo que Deus faz é cheio de formosura. Tudo que Deus faz é bom e é belo. É muito interessante isso. E curiosamente, toda a etapa da criação, em cada etapa da criação, você vai encontrar 7 vezes Deus falando na sua palavra que o que Ele faz é bom e belo. Se você se lembrar comigo, não é questão de numerologia, a Bíblia não traz isso, mas o 7, né? Essa expressão do número 7, ela tem uma expressão de perfeição. E o hebraico nos traz isso. Por isso as obras divinas são revestidas de formosura. Não é à toa que quando você, por exemplo, a gente que vem, né, morava em São Paulo capital e São José do Rio Preto, que é uma cidade muito grande, na hora que a gente passa ali aquele pedágio, esse pedágio de São João, a gente está na subida assim, e a gente olha a serra, que coisa linda. Porque São Paulo a gente não consegue ter uma visão de longo alcance, né? A poluição não deixa, você só vê prédio. Mas quando a gente está aqui, a gente tem uma visão de longo alcance. A gente olha as nossas montanhas e não tem como dizer que belezura, como isso é bom, como isso é belo. Quando você vê uma lua cheia, estrelas, como é belo. Quando você vê o mar, uma infinidade de ondas, como é belo, como é bom. No ano passado, eu e minha esposa, nós viajamos para o litoral, junto com os irmãos lá da igreja de São José do Rio Preto, e nós então fomos dar um passeio naquela banana, sabe, que fica pulando nas ondas. Que maluquice que a gente fez, né? Eu segurava com muita força ali, né? Mas na hora que a gente chega no meio do oceano, que eles param a lancha assim, você pode dar um mergulho, né? Pode descer. E quando você cai no mar, vê aquela infinidade, não tem como não adorar a Deus. Dizer, Senhor, como o Senhor é cheio de beleza, como as tuas obras são revestidas de formosura. A perfeição de Deus também aparece na criação da humanidade. Olha que interessante. Aqui em Gênesis 2, de 15 a 25, nesta passagem nós somos conduzidos a pelo menos 2 ensinos. Eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro deles é que Deus estabelece mandatos para a família. De acordo com o versículo 15, o homem devia trabalhar no mundo criado por Deus de um modo agradável a Deus. Tomou, pois, o Senhor, perceba, aí na sua Bíblia, a palavra Senhor está escrito com todas as letras maiúsculas. Tomou, pois, Yahweh, é o nome do Senhor, ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Essa palavra cultivar, para nós, é a palavra que deriva da cultura. É por isso que às vezes, na questão agrícola, né, nós falamos de a cultura de um determinado espécie vegetal. É daqui que se deriva então. Então aqui o homem deveria cuidar da terra, cuidar e guardar a terra. O homem devia fazer, então, cultura. Mas perceba que nos versículos anteriores, esse homem e essa mulher, eles foram feitos à imagem de quem? De Deus. A imago Dei, a imagem de Deus. Então, aquele homem deveria fazer cultura, espelhando a imagem de Deus. Se diz respeito a alguma coisa para você? Nós, onde nós estamos fazendo cultura, na escola, no trabalho, em casa, na família, nos relacionamentos sociais, nós estamos fazendo cultura, espelhando a imagem de Deus.
Perceba comigo. Deus deu ao homem prerrogativas de domínio, mas não desse domínio opressor. Tratava-se de cultivar o jardim e de guardar o jardim. É interessante porque Bill, que é um grande teólogo, ele diz que o Éden era o primeiro templo. Não é à toa que o tabernáculo e o templo do Senhor, eles têm características muito parecidas com o jardim do Éden. Perceba que no tabernáculo nós tínhamos o Santo dos Santos, o local da habitação do Senhor. Uma nuvem de glória enchia aquele lugar. Então, uma das expressões de que o povo estava com Deus, caminhando com Ele, era aquele local repleto da glória do Senhor. A mesma coisa o templo. O templo, assim que Salomão construiu o primeiro templo, ele se revestiu, ele encheu-se de uma nuvem de glória do próprio Deus. Por isso que o sacerdote, então, era o único que podia entrar naquele lugar. Mas ele tinha algumas separações. Olha que interessante. Você sabia que o véu do templo, ele era revestido de estrelas e nuvens, representando a criação. Não é à toa que Jesus, quando ele morre, o que acontece com o véu do templo? Ele rasga. Não existe mais separação. Jesus, ele transforma. É um abalo cósmico, ou seja, toda a criação se dobra ao Senhor Jesus. Fabuloso isso. E o homem, então, ele tinha que cultivar e guardar aquele lugar, que é a expressão do primeiro templo. Essa ordem foi dada ao homem. Tanto o templo, quanto o tabernáculo, eles indicavam para quem? Jesus. Se por um lado, Deus, ele se fazia presente no tabernáculo e no templo, agora, o Emanuel. Quem é o Emanuel? Deus conosco. Jesus conosco. Deus se faz presente conosco. E eu e você expressamos a imagem de Deus. Somos pequenos Cristos. As pessoas devem olhar para nós, então, onde nós fazemos cultura, no nosso trabalho, nas nossas ações, devem espelhar a imagem de Cristo, de Deus. É muito interessante isso. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Entretanto, todavia, Adão, ele falha, porque a serpente, ela adentra nesse jardim e causa um tremendo estrago. Então não perca aí, acompanhe comigo, não se desvie aí dessa linha de raciocínio. Deus criou a família então. No mês da família, uma das coisas que Deus criou, a família, criação do Senhor, para expressar o quê? A sua imagem. Mas Anésio, minha família é tão imperfeita. Bem-vindo ao clube, a minha também é. Mas Deus criou a família, homem e mulher, para espelhar, expressar a sua imagem na cultura, na terra. Não se trata de domínio opressor. Nós devemos cuidar e guardar a terra, representando a imagem de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, sabe por que isso é assim? O mundo é dominado pelo mal. Coisas estranhas acontecem em nossa época. Mas segundo Abraham Kuyper, um grande teólogo holandês, final do século XIX, ele dizia algo muito interessante a respeito disso.
Ele dizia que em todas as esferas da vida, essa cosmovisão cristã, todas as esferas da vida, nós devemos então expressar o cristianismo. Nós devemos mostrar que somos cristãos em todas as esferas da nossa vida. E até mesmo quando o ímpio, ele faz um poema mostrando as belezas de Deus, ou até mesmo quando nós somos beneficiados por um remédio, onde uma pessoa que não é crente, ele fez esse remédio, essa descoberta, até mesmo nesse instante, pela graça comum, Deus está refreando este mal. Percebam? Até a vinda de Jesus. Então, enquanto nós somos igreja aqui, na Vila Brasil, nós expressamos o amor pelos irmãos como família da fé. Enquanto somos igreja aqui, nós somos reino de Deus, onde nós estamos inseridos. Lá no seu trabalho você é reino de Deus ali. Lá na sua família, onde eles não conhecem Jesus. Porque pode acontecer que você se converteu ao cristianismo, mas a sua família não. Ali você é reino de Deus. Seu trabalho, na fila do banco, na escola, na família. Nós somos a expressão maior do reino de Deus que se propaga. A família da fé. Então, um servo de Deus, que chama o Gerard Van Groningen, ele diz o seguinte: o primeiro casal devia fazer uso dessas prerrogativas, governar sobre o cosmos, desenvolvendo e simultaneamente mantendo. Eles deviam atentar para um pacto de obras, ou seja, Deus ele deu uma ordem a Adão: olha, de todas as árvores você pode usufruir delas, porém desta árvore do conhecimento do bem e do mal, não toque nela. Se você fizer isso, se você não tocar nesta árvore, bênção. É o primeiro pacto de obras que nós vemos aqui. Porque se você tocar nessa árvore, você vai ter maldição. É um acordo que Deus fez, uma aliança. Porque Deus tem uma aliança com o homem. Mas Ele tem uma aliança também com a sua criação de maneira geral. A terra geme, a terra sofre pela queda. Deus então lhes deu uma ordem, e essa ordem, ela foi quebrada. Não quero trazer aqui para vocês, que vocês decorem a ideia da imagem que nós somos imagem de Deus, não é isso, mas é importante nós entendermos que nós temos nesse texto 3 mandatos de Deus, 3 mandatos divinos. O primeiro é um mandato espiritual. E ele é demonstrado pelo Deus amoroso, que fez todas as coisas. E veja, até quem não é cristão reconhece a obra de Deus. Quando alguém para em algum lugar e fala: nossa, que lua linda. Então veja, até as pessoas que não são crentes reconhecem as maravilhas de Deus, de certa forma. E nós então devolvemos e devemos amar a Deus sobre todas as coisas, um mandato espiritual. Por que nós louvamos ao Senhor aqui? Porque o nosso Deus ele é amoroso, Ele criou todas as coisas para o nosso bem. Então, com o mandato espiritual, nós louvamos ao Senhor. O segundo mandato que nós temos aqui nesse texto é um mandato social, onde eu e você, como família e família da fé, como salvos em Cristo Jesus, na sociedade, então, nós amamos o nosso próximo, nós amamos o outro, nós desenvolvemos essa representatividade de amar as pessoas, pregar o Evangelho, esse mandato social, mas também nós temos esse mandato cultural, que se expressa em amar e cuidar da criação, espelhando então a imagem de Deus. Mas aí você pode olhar tudo isso, e dizer assim: tá jóia, Anésio, que coisa legal. É muito bom isso aí. Top essa parada que você trouxe aí para nós, Muito, muito bacana isso daí. Mas eu sou solteiro, não sou casado ainda. Eu
ou você pode até ser divorciado. Não preciso me preocupar com os mandatos de Deus para a família, porque eu sou sozinho mesmo, né? Poderia pensar assim. Ou você diria, minha família nem é da igreja. Por que eu vou pensar nesse negócio de mandato social? Eu sou o único crente lá em casa, as coisas andam de formas tão confusas, né? Então eu não preciso nem pensar nisso. Quero dizer que os mandatos de Deus aqui na palavra do Senhor, em Gênesis, são para todos os habitantes da terra. Né? São para todos nós. Todos nós estamos inseridos nesse mandato de Deus. A questão aqui é que mais à frente no texto bíblico, a partir do capítulo 3, nós vamos ter um verdadeiro cataclisma cósmico. O pecado, ele entra no mundo e faz um verdadeiro estrago no coração do homem. Nós precisamos então nos apoiarmos nesses 3 mandatos que a palavra de Deus nos traz. Enxergamos que os que estão à nossa volta, eles são afetados pelo pecado. Nós precisamos então dedicar amor às pessoas, dedicar amor aos membros da nossa família, a família da fé, aos nossos filhos, aos nossos pais, às mães. Todos nós somos afetados pelo pecado e nós devemos amar. Faz toda a diferença, meus queridos irmãos, de como que a gente caminha aqui nessa terra, sabendo que nós devemos amar a Deus nesse mandato, nós devemos amar o nosso próximo e nós devemos amar tudo aquilo que o Senhor coloca na nossa mão. Devemos cuidar, guardar, fazer cultura, sempre espelhando a glória de Deus. Então eu e você temos 3 mandatos, independentemente se a tua família é toda aqui da igreja ou se você está sozinho ou sozinha. Nós temos 3 mandatos como filhos de Deus: um mandato espiritual, um mandato social e um mandato cultural. Dito isso, nós podemos passar então para um segundo ponto muito importante nesse texto. Mas qual que é o propósito de Deus então para a família nesse sentido? Esse texto bíblico nos mostra a partir do verso 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. É muito comum algumas pessoas usarem esse texto, né, para afirmar uma doutrina de submissão feminina, é ou não é? Você já deve ter ouvido alguma coisa nesse sentido, né? Mas não é isso que o texto fala. Esse texto aqui de Gênesis 2:18, ele não fala nada sobre isso, de submissão feminina, ou uma teologia nesse sentido, não é não. Sabe o que esse texto fala principalmente? Deus está falando assim, olha, a solidão, ela não é boa. Percebe que todas as outras coisas que Deus criou, ele fala que é bom, que é belo, mas aqui após criar Adão, ele fala que não é bom, não é belo. Não é belo que o homem esteja sozinho. E não é belo mesmo, viu, meus irmãos e minhas irmãs? Às vezes, quando eu estou sozinho lá em Campinas, eu fico mal arrumado, né? E fico chato. O pessoal lá fala que quando a gente não está comigo lá, eu sou muito chato, carrancudo e feio, né? Mal arrumado. Não é bom que o homem fique só. E aí, a solidão não é boa, a solidão não é bela. Se enquanto Deus havia criado todas as demais coisas e termina 7 vezes dizendo que é bom, agora Deus diz que não é bom. E aí Deus então, né, Adão sozinho, não estava bom, muito menos belo. E quando a gente lê esse texto, né, a palavra no original aqui diz respeito a que Deus então promove, né, para Adão uma auxiliadora, um auxílio, uma ajuda ou socorro. Essa é a tradução na palavra do hebraico. Eva foi o socorro de Deus para Adão. É muito interessante isso. E eu gosto muito da King James, da tradução da King James, que ela traz assim, olha que legal. Farei para ele alguém que o ajude. E olha o que a NVI, como ela traz. Farei para ele alguém que o auxilie. Alguém que o socorra. E quando a gente vai procurar essa mesma palavra em outros textos, olha que legal, lá em 1 Samuel 7,12.
Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. E lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Da mesma forma que Adão, Israel também precisou do socorro do Senhor. O socorro do Senhor para Adão foi a Eva. Percebe que esse texto não deve ser utilizado de outra forma a não ser de ajuda e socorro, né? E nós podemos considerar, então, meus irmãos, que Deus criou a família para promover este socorro. Família é lugar de ajuda. Família deve ser o local de socorro. Mas você pode dizer assim para mim: Anésio, lá na minha casa não é assim. Lá eu não tenho muita ajuda. Eu não tenho muito socorro. Lá eu não tenho muita gente que me auxilie. Eu respondo para você assim: é assim mesmo. O pecado, ele distorceu tudo aquilo que Deus havia planejado. Mas nós, como família da fé, devemos ter esse local de auxílio e socorro. Se você não tem socorro na sua família, o Senhor Jesus, Ele te adota. E Ele te traz para uma família da fé. Nós, meus irmãos e minhas irmãs, somos o povo da adoção. Nós fomos adotados por Deus. Cada um de nós. E nós nos juntamos agora como família. E aqui, como família, deve ser o local de auxílio, de socorro, de ajuda para o necessitado. Amém? Um fato muito importante para nós considerarmos nesse texto. O texto informa que Adão e Eva são semelhantes, como afirma diversos comentaristas, né? O uso de uma parte do homem para criar a mulher não a deixa menor. De forma alguma. A mulher está no mesmo nível que Adão. E o comprometimento e a dependência mútuos têm de ser total. É isso que o texto nos traz. O Sidney Greidanos, ele, em seu livro Pregando Cristo a partir de Gênesis, ele fala assim, olha só, prestem atenção. Depois de criar a mulher, Deus a trouxe para Adão. É por isso que na tradição o pai leva a filha até o altar e a entrega a seu futuro esposo no dia do casamento. Olha que coisa linda. Eu gostei muito dessa comparação. Deus, ele leva Eva como socorro e entrega essa mulher para Adão, para auxiliá-lo. Socorro de Deus. E aí, quando Adão, então, ele vê a criação, né, de Deus, você percebe aí na sua Bíblia, esse texto ele tem um recuo, dá uma olhadinha aí. E disse o homem, no verso 23, sua Bíblia tem um recuo? Sabe o que aconteceu aí? Por que tem esse recuo no hebraico? Nós passamos de prosa para a poesia. É isso que o texto nos mostra. Se enquanto nós tínhamos uma narrativa em prosa, agora nós temos a primeira poesia que o homem poderia fazer por uma mulher. Adão se transformou num grande poeta. E ele diz assim: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. A tradução varão e varoa, a gente usa isso meio que nessa linguagem gospel, né? E aí, varão, como que vai? E aí, varoa, né? Você já viu algumas coisas nesse sentido? Né? Mas assim, a tradução não se aproxima muito bem do que quer dizer esse texto, né? O pastor Marcos, ele sabe muito bem disso. Porque no hebraico, homem é ish. E mulher é ishá. Está muito finalzinho. Então Adão está dando nome à mulher. Ele poderia falar assim: porquanto do ish foi tomada. E agora ela é a ishá. É por isso que na tradição, por exemplo, dos povos de maneira geral, cristãos, a mulher recebe o nome do homem. E a tradição brasileira, por exemplo,
as mulheres recebem o nosso sobrenome. Veja a importância disso, então. Não se trata de uma submissão, mas de um caminhar juntos. Mas vamos lá. Agora, então, Adão faz essa linda poesia. E aí no versículo 25 nos é informado sobre essa intimidade. Ambos eles não se envergonhavam. Eles não tinham vergonha. Isso vai além da intimidade física. Trata-se de uma interação honesta que deve existir dentro da família. A família é o local da honestidade. A família é o local da intimidade. A família é o local onde a gente pode ser o que a gente realmente é. Vocês me veem aqui de uma forma. Lá na minha casa, eles sabem realmente como eu sou. Ainda bem que eles me aceitam. Né? Eu não sou fácil de engolir. Eu sei disso. Mas é lá na família que a gente pode falar quem a gente é. É na família que a gente tem honestidade. É na família que a gente se aceita. É nessa família que a gente se perdoa. Porque ali as pessoas sabem como nós somos. Temos na família então um lugar de ajuda, propósito de Deus, lugar de ajuda e correspondência. Mas também um local de promoção de relações sinceras e honestas. Dito isso, nós podemos concluir então. Você poderia me dizer assim, mas Anésio, na minha família não é assim. Eu venho de um lar onde as relações não são sinceras. Pode dizer isso. Eu venho de um lar onde as relações não são acolhedoras. As minhas experiências com a família não são muito boas. Ou você poderia dizer que apesar de você estar na igreja, essas verdades não estão presentes nos seus relacionamentos. Por que isso acontece? Eu diria para você que isso acontece por causa de Gênesis 3, a continuidade dessa história, por causa do pecado. O homem pecou e todas as relações elas foram afetadas. Mas em Gênesis 3 também nós temos o primeiro evangelho, o proto-evangelho, onde Deus promete a vinda de um homem que pisaria a cabeça da serpente, e ela se refere ao Senhor Jesus, onde as relações elas podem ser então reatadas. Se na sua família você não tem relações sinceras, eu digo para você, pela salvação em Cristo Jesus, essas coisas podem ser consertadas. Se na sua igreja, no seu grupo, nas suas relações não existem relações sinceras, acolhedoras, Jesus ele veio para transformar isso tudo. E Jesus Cristo faz isso, meus irmãos e minhas irmãs. Ele vem a esse mundo e nos dá uma nova vida. Neste mundo, Jesus orou pelas nossas famílias. E se você está aqui hoje, eu já falei isso uma vez talvez aqui, não me lembro muito bem, mas se você está aqui hoje é porque Jesus orou por você. Sim, Ele fez uma oração por você. Ele fez uma oração pela sua família. Jesus, ao orar com seus discípulos, Ele diz, Pai, eu oro por esses, mas também eu oro por todos aqueles que hão de vir a crer em meu nome. Se você crer em Jesus, Ele orou por você. E Ele continua então numa atividade. Jesus não ressuscitou tão somente e acabou, não. A palavra de Deus nos diz que Jesus está à direita de Deus Pai, num trabalho de constante, de olhar para você e te justificar a Deus. Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por você e pela sua família. E Jesus Cristo ele faz isso. E aí nesse sentido eu tenho um testemunho pessoal. Se você também pensa dessa forma, não é? Como eu disse aqui, a minha família não tem relações sinceras ou acolhedoras. Eu tenho um testemunho pessoal. A minha família de sangue não era cristã. Nenhum deles. Espíritas. Com hábitos dos mais estranhos possíveis. Eu tenho vários tios, por exemplo, sangue, que morreram pelo alcoolismo. O alcoolismo devastou a família da minha mãe. Meus pais, eles se separam quando nós éramos muito pequenos, muito novos. Adolescente ainda, né? Já jovenzinho ali.
Eu, com 16 anos, fugi da minha casa. Eu apanhei muito do meu alcoólatra. Eu tinha uma família estruturada. Era muito difícil. 16 anos eu fui morar sozinho. Mas Deus é tão maravilhoso, tão grande, que Ele nos busca onde nós estamos. Eu comecei a trabalhar muito cedo, e aí Deus entrou em minha vida. Ele dilacerou o meu coração. Ele mudou tudo. Transformou a minha vida. E se por um lado eu não tinha uma família, a partir daquele dia eu fui adotado. Meus irmãos, não tem como nós nos esquecermos no dia que Jesus falou ao nosso coração. Parece que foi ontem. Quando o Senhor falou ao meu coração. Quando Deus disse: você é meu e eu sou teu. E Ele me adota então. Ele é tão maravilhoso que Ele me traz para a família da fé, mas também me dá uma família aqui. E mal sabia eu que a pessoa que me levou a Jesus seria minha esposa hoje, depois de 35 anos. Jesus faz isso. Ele fez isso comigo, então é possível fazer isso com você. Para Deus não há casos perdidos. Para Deus não há impossíveis. Porque quando eu fecho os meus olhos e olho para mim, antes de conhecer Jesus, eu era um caso impossível. Triste, amargurado. Deus me mostrou que essa família que Ele me deu hoje é uma família imperfeita. Imperfeita. Mas é na imperfeição que Jesus, que Deus, se mostra glorioso em nós. Porque não depende do Anésio. Meus irmãos, se fosse por mim, não daria certo. Mas na minha imperfeição, Deus mostra a sua glória, abençoando, junto a vocês, que são a minha família da fé. E todos os meus traumas foram resolvidos. E nós somos a família da adoção.